Ok. Show. Certo? Acho que temos tudo que a gente precisa para mostrar para vocês quais componentes precisam ter compatibilidade com quais componentes. Então, eu sou a Juke, seja muito bem-vindo ao AMD Brasil e hoje a gente vai mostrar para vocês quais os cuidados que você precisa ter para montar o seu primeiro setup. Se você não é por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, já vai deixando seu like e, por favor, pega uma pipoca, um refrigerante, porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Vem comigo. Que você está montando o seu primeiro setup e, assim, você sabe o nome de cada componente, mas não como cada um deles se conecta. Vamos começar pelo básico, e aí, se você, de repente, aí já souber algumas coisas, vou colocar aqui embaixo na descrição os pontos de cada um dos temas que a gente vai falar hoje. Então, se você tiver alguma dúvida já pré-estabelecida, você pode ir direto para a resolução da sua dúvida. Vamos começar, então, dando nome aos componentes. Temos o gabinete, a memória, temos algumas opções de armazenamento, que vai ser um SSD do tipo M2, NVMe, um SSHD, um SSD, no caso SATA, do tipo de 2,5 polegadas, que é aquele normal, mais convencional, a nossa e maravilhosa fonte, placa de vídeo, o processador e a placa-mãe. Esses são os componentes que eu vou falar hoje para vocês e explicar como que cada um conversa e quais os pontos que você vai precisar verificar antes de fazer a sua compra. Vamos começar então com o componente maior, que é o gabinete. Como o gabinete é o componente que guarda todos os outros componentes, ele só não vai ter uma direta necessidade de compatibilidade com a memória RAM e com o processador. Então todos os outros você vai precisar dar uma olhada de alguma forma. Vamos começar falando justamente da placa-mãe. No caso das placas-mães, elas vão ter um formato específico, que é o tamanho delas. E esse formato vai definir qual que é a posição dos parafusos, ou seja, o seu gabinete precisa ter as furações corretas para você conseguir colocar a sua placa-mãe de uma forma segura dentro do gabinete. Quais são os nomes que se dão aos tamanhos e padrões de placas-mãe? A gente tem desde o menor ao maior, indo pelo Mini TX, Micro ATX, ATX e Extended ATX, ou eATX, como vocês preferirem. O Extended, ele é o mais raro, ele é o mais complicado de se encontrar, porque também é o maior de todos. Então, são placas-mãe muito específicas e, consequentemente, gabinetes também muito específicos que você vai conseguir encontrar que tem suporte a esse tamanho. E no caso dos gabinetes, normalmente, se ele suporta ATX, ele suporta os tamanhos menores também. Mas é sempre muito importante você verificar qual o tamanho de placa-mãe que você quer comprar e verificar se o seu gabinete tem suporte a ele. O último detalhe no quesito de compatibilidade entre o gabinete e a sua placa-mãe é o painel frontal do seu gabinete. Normalmente esse painel frontal ele vai ter uma saída e entrada de áudio e alguns conectores USB. Para você conseguir utilizar esses conectores, a sua placa-mãe precisa ter o conector dentro dela, porque não vai estar fora dela. E o que acontece? Cada conector USB 2.0, 3.2 de primeira geração suporta 2 portas no seu painel frontal. E no caso das USBs 3.2 de segunda geração, cada conector na placa-mãe suporta um conector no seu painel frontal do gabinete. Então só pensa nisso na hora de você verificar, e caso realmente seja importante, o seu painel frontal funcionar, verifica se a sua placa-mãe tem esses conectores também. Na parte das placas de vídeo, você vai precisar, obviamente, colocar a sua placa de vídeo dentro do seu gabinete. Então você precisa ver se não tem talvez uma grade, alguma gaveta, alguma coisa específica ali, de repente, para colocar os discos de armazenamento que impeçam você colocar uma placa de vídeo tão grande. Então, se você está pensando em comprar uma placa grande,
aquelas custom mesmo, tipo uma 5700 XT, você precisa verificar se o seu gabinete tem suporte a esse tamanho. A dimensão que você precisa tomar mais cuidado nesse caso da placa de vídeo é o comprimento dela. Normalmente os gabinetes, os convencionais, eles têm 7 slots de expansão, mas se você for colocar talvez 2 placas de vídeo, verifica se você tem slots suficientes dentro do seu gabinete. Existem aqueles gabinetes menores, que eles vão ter 4 slots de expansão, talvez não caiba aí 2 placas de vídeo. No caso de uma, sempre tem espaço para uma placa de vídeo. Então, nesse caso, a parte dos slots aqui, você não vai precisar ficar tão preocupado. Próximo componente que você vai precisar verificar em relação ao seu gabinete é o CPU Cooler. Se você for utilizar Air Cooling, você vai precisar verificar essa profundidade aqui dele, tá? E se você for usar um Water Cooler, você também vai precisar ver quais são as dimensões disponíveis no seu gabinete em relação ao radiador. Vamos começar então explicando que a altura do seu Air Cooler vai ser importante, você vai precisar verificar também sempre no site do fabricante, e é essa altura aqui. Essa altura não pode ser maior do que a largura do seu gabinete, senão você não vai conseguir fechar ele. E no caso dos Water Coolers, eles vêm num radiador, que é uma peça grande e completa que você não vai conseguir desmontar, e eles vão ser distribuídos, os nomes deles, os tamanhos deles, vão ser distribuídos de acordo com a quantidade de fãs. Se você utilizar um radiador que tem uma ventoinha de 120 milímetros, essa é a informação que você precisa ver se o seu gabinete tem suporte. A informação que você está buscando é radiador, e no seu water cooler você precisa verificar então qual que é o tamanho das ventoinhas e quantas ventoinhas ele tem. Então, se você tiver radiadores de ventoinhas com 120 milímetros, as opções vão ser 120, 240 ou 360. No caso das ventoinhas de 140 milímetros, os radiadores podem ser de 140 ou 280. Para os entusiastas que quiserem fazer o push and pull, verifique também se você tem espaço no seu gabinete para colocar essas ventoinhas extras. As fontes de alimentação, elas vão precisar também ter compatibilidade, porque elas precisam também da sua casinha dentro do gabinete. Existem 2 formatos, ATX e SFX. As SFX são aquelas menorzinhas e você vai realmente precisar delas em situações que você está montando micro computadores. Então o normal é você simplesmente pegar as ATX. E apesar de você ter o mesmo nome das fontes e das placas-mãe, tem nada a ver, tá? O nome é só uma coincidência seu mesmo. No caso de espaço interno, você vai precisar verificar se o comprimento da sua fonte entra dentro do seu gabinete. Voltando, essas informações também você encontra no site dos fabricantes, tanto no site do fabricante da fonte, como também no do gabinete. Na parte de armazenamento, a coisa é bem mais simples. Você precisa verificar quantos discos ou dispositivos de armazenamento você vai utilizar. Depois que você viu e contou quantos são os discos que efetivamente vão ser conectados no seu gabinete, verifica se ele tem suporte. Lembrando que os M2, eles vão direto na sua placa-mãe, então eles não contam, eles não entram para essa brincadeira. Os que vão entrar para essa contagem são os de 13,5 polegadas e 2,5 polegadas. Os 13,5 polegadas, eles vão ser os HDs, os HDs convencionais, e 2,5 polegadas normalmente são os SSDs. No caso, os SSDs SATA, que também precisam ser conectados no seu gabinete. Terminamos de passar aqui rapidamente por todos os componentes que precisam ser compatíveis com o seu gabinete, e agora a gente passa para nossa querida mamãe, a placa-mãe, que vai efetivamente ligar tudo. Então, sim, ela precisa ser compatível com todos os componentes. Obviamente, como eu já comentei para vocês como que funciona a compatibilidade da placa-mãe com o gabinete, essa parte eu não vou citar, então a gente vai para os próximos passos dessas compatibilidades. A compatibilidade da placa-mãe com o CPU vai ser relativamente tranquila. Você precisa verificar se a sua placa-mãe tem o mesmo socket, que o seu processador, e caso você esteja comprando um processador novo para fazer um upgrade, talvez você precise fazer um update de BIOS para que a sua BIOS saiba que esse seu novo processador existe e ela saiba efetivamente o que fazer com ele. Então é importante você sempre manter a BIOS atualizada, principalmente em casos de updates. E obviamente, que se você for fazer overclock, o seu chipset precisa ter suporte ao overclock.
No caso da AMD, o único chipset que não tem suporte ao overclock é o A320, então você pode optar pelo B350, B450, X470, X570, e aí você vai ver qual que é o processador que você quer comprar e qual que seria o mais indicado para o seu chipset. E faz o negócio casar direitinho. Na parte das memórias, você precisa pensar quanto de capacidade que eu quero e qual a frequência que eu vou querer utilizar nas minhas memórias. Se você for utilizar só 2 módulos de memória, todas as placas-mãe aceitam. No caso de você querer mais 2 módulos, aí você precisa ver se a sua placa-mãe tem 4 slots. Outro ponto é que você precisa ver se a frequência que as suas memórias vão, trabalhar, se elas são compatíveis com a frequência que a sua placa-mãe suporta. Algumas placas-mãe, dependendo do chipset, vão suportar maiores ou menores frequências. E se você quiser trabalhar com frequências maiores na sua memória, as memórias elas precisam vir de fábrica com suporte a essa frequência. Infelizmente, não é só sair overclockando uma memória básica. Na parte de placa de vídeo, todas as placas-mãe têm aqueles slots lá, X16, para você conectar a sua placa de vídeo. O ponto vai ser se você vai utilizar uma ou 2 placas de vídeo, porque aí você vai precisar ficar atento para se a sua placa-mãe tem o segundo slot, que seria fisicamente X16, pelo menos X4 eletricamente. Vamos rapidamente falar sobre multi-GPU. Para você utilizar 2 placas de vídeo, o segundo slot precisa ser pelo menos X16 para você fazer um Crossfire X. Dependendo da placa-mãe, ela pode até ter esse segundo ou terceiro slot fisicamente X16, ou seja, ele é bem compridinho e você consegue efetivamente conectar a sua placa de vídeo, mas às vezes ele é só X2 eletricamente, então você não vai conseguir fazer a utilização do multi-GPU. Fique atento nesse ponto se você for fazer o multi-GPU, mas se você for utilizar apenas uma placa de vídeo, é tranquilo, toda placa-mãe gamer tem esse slot X16. Agora, esse slot ele pode ser PCI Express 3.0 ou PCI Express 4.0. Quando que vamos ter o 4.0? Quando você for utilizar um chipset X570 ou B550. Atualmente no mercado, esses são os únicos chipsets que têm suporte ao PCI Express 4.0. E a placa de vídeo que tem suporte ao PCI Express 4.0 são as Radeon de série 5000. Então, para você casar isso, escolha corretamente o seu chipset e a sua placa de vídeo. Voltando novamente ao CPU Cooler, a única coisa que você precisa ver é se ele tem suporte também ao soquete do seu processador. Na parte da fonte, você vai ter que ver se a sua placa-mãe ela vai ter 1 ou 2 conectores para o seu processador. Aquele conector que entrega energia para o seu processador funcionar. Algumas placas-mãe elas vão ter um conector de 4 pinos e outras vão ter 2 conectores de 4 pinos. E a sua fonte precisa ter esses conectores. Obviamente que a sua fonte precisa conectar absolutamente tudo, sim, mais especificamente falando dela conectando na placa-mãe, você vai precisar verificar a parte do processador e um conector de 24 pinos, que é o conector que vai dar energia para todos os componentes que estão conectados na sua placa-mãe. Na parte de armazenamento, ai meu filho, muitas opções. Vamos lá, vamos tentar cobrir tudo. Você tem basicamente 2 formas físicas de fazer a conexão do seu sistema de armazenamento com a sua placa-mãe. O conector SATA é o mais convencional, o SATA 3, de 6 gigabits por segundo. Então, provavelmente você já viu esse cabo, já conhece esse conector. A questão é que você vai poder, então, optar entre HDs, que utilizam SATA, ou SSDs de 2,5 polegadas, que utilizam também o SATA. O outro tipo de conexão física que você pode fazer é utilizando os slots M2. Eles vão ter 2 tipos. Você pode então ter os SSDs do tipo M2 que utilizam o barramento SATA ou os que utilizam o barramento PCI Express. Os dispositivos SATA, mesmo utilizando o slot M2, eles vão estar limitados ao barramento SATA, que é de 6 gigabits por segundo. Caso você opte pelos dispositivos PCI Express, o seu máximo vai ser de 32 gigabits por segundo. São dispositivos bem mais rápidos. Agora, o que é um pouco mais interessante é que a gente acabou de falar que existem novos chipsets, o B550 e o X570,
que tem suporte ao PCI Express 4.0. E a gente também vai ter suporte ao 4.0 nos dispositivos de armazenamento. Então, os chipsets que tiverem esse slot, você vai poder utilizar tanto o 3.0 como o 4.0. Lembrando que o 4.0 tem o dobro de banda em relação ao 3.0. Então, se você for fazer aí a conta de 32 gigabits utilizando 4 vias, no 3.0 você vai ter 64 gigabits utilizando 4 vias no 4.0. O último tópico para falar em relação ao M2 é a parte efetivamente física dele. A gente vai ter um nome específico para o tamanho do M2. Os padrões de tamanho para o M2 vão ficar em 2242, 2260, 2280 e 2210, sendo 22 os milímetros, né, de altura e o 42, 60, 80 ou 110 vão ser os milímetros de comprimento dele. Quanto maior o comprimento dele, maior a capacidade de armazenamento. Então, fique ligado se a sua placa-mãe suporta o tamanho, né, do M2 que você quer comprar. Próximo tópico, então, CPU e CPU Cooler. Como que eles se relacionam? Muito bem, eles precisam se relacionar muito bem. Basicamente, o Air Cooler ou Water Cooler vai dissipar o calor que o seu processador está gerando. Esse valor ele é medido em watts e na ficha técnica do produto ele chama TDP. Então vamos supor, TDP 45 watts. Quando você compra um processador novo, ele vai ter um TDP específico para aquele clock que ele saiu de fábrica. No caso de você fazer um overclock, esse TDP vai aumentar, porque o processador vai gerar mais calor. E aí você precisa verificar se o seu water cooler ou air cooler é capaz de dissipar esse calor a mais. Compre um water cooler que tenha o maior TDP possível para você conseguir deixar o seu processador o mais resfriado possível e, obviamente, né, conseguir chegar em um overclock mais eficiente. Outro ponto que está diretamente relacionado ao TDP é a quantidade de watts que o seu processador precisa para ligar, para funcionar. E a sua fonte precisa entregar essa energia. Se o seu processador for um que precisa de 105 watts, verifique se a sua fonte consegue entregar essa energia. E, obviamente, né, se a sua placa-mãe tem suporte a essa energia necessária, tá bom? Então, eu terminei de falar sobre a parte de processadores, mas como é um Ryzen 9, ele vai continuar em cena. O próximo tópico parece um pouco bobo, mas imagina você chegar na hora de montar e perceber que o seu air cooler basicamente te impede de fazer a instalação das 4 memórias que você queria. Então, qual que é o problema que você pode ter? Dependendo de como fica a instalação, o air cooler às vezes ele é muito grande, ele é alto e espaçoso para os lados também. Dependendo se você tiver uma ou duas fãs, às vezes o dissipador dele é grande. Então o ponto que você precisa verificar é se acima do processador, se o seu water cooler ou air cooler não está invadindo a região das memórias. É só esse o ponto que eles podem ter aí de incompatibilidade. Existem as memórias low profile, que são mais baixinhas, e elas podem ser uma opção caso o seu air cooler ou water cooler seja um pouco espaçoso demais. Os water coolers, por outro lado, se você for fazer a instalação do water cooler na parte de cima do gabinete, eles podem talvez impedir você de fazer a instalação da RAM, só que aí no caso de cima para baixo. Então verifica também se tem um espaço adequado para a instalação do seu radiador na parte de cima, sem prejudicar a instalação da sua memória RAM. E obviamente, se você achar que não vai ter espaço, você sempre pode verificar um gabinete que tenha suporte ao radiador na parte da frente, que aí ele fica bem longe de todos os componentes. Voltando a falar sobre watts. Quando a gente fala de consumo de energia, o componente que mais consome é a sua placa de vídeo. Então você precisa verificar no site do fabricante da sua GPU qual que é o mínimo de energia que você precisa para que tudo funcione. Obviamente que se você for fazer overclock, ela vai gastar mais energia. Então coloca uma gordurinha de pelo menos uns 150 watts em casos aí de overclock. E obviamente que se você tiver aquele interesse em usar o Boost Clock, talvez o Game Mode, e quiser fazer uma brincadeirinha de leve, é sempre bom você ter um pouco mais de energia restante. Porque se você estiver puxando muita energia e a sua fonte estiver talvez ali no máximo, naquele 100%, no 120% por muito tempo, você pode acabar estragando a sua fonte antes da garantia. Então, para não forçar a sua fonte, compre uma que tenha um pouco mais de energia do que você precisa.
Outro ponto interessante é que se você for comprar uma fonte que tem um pouco mais de capacidade de energia do que você precisa inicialmente, é que quando você for fazer um upgrade, você não vai precisar trocar ela. Fisicamente falando, você precisa verificar se a sua fonte tem os conectores necessários para a sua placa de vídeo ligar. Então, às vezes, né, ela pode até ter aquela quantidade de watts que diz no site do fabricante, mas talvez ela não tenha os conectores para a placa de vídeo. Se você for conectar alguma outra placa, uma placa de captura, qualquer outra placa que vai também no PCI Express, verifica se a sua fonte tem os conectores e se ela aguenta também esses outros componentes que vão gastar também mais energia. Uma dica importante é você fazer a soma de quantidade de watts de todos os componentes que você for conectar na sua fonte para ver se ela aguenta. Adiciona também fãs, caso você coloque muitas fãs, pode sim fazer diferença. E por fim, mas não menos importante, vamos falar da alimentação com os nossos dispositivos de armazenamento. Ficou bonitinho eles ali, né? Mas vamos continuar. Quando a gente fala de armazenamento, os M2 vão ser alimentados direto pela sua placa-mãe, tá? Então, eles meio que você não precisa contar na hora de ver os conectores da sua fonte. Já os 2,5 polegada e 13,5 polegada, eles vão precisar de um conector. Então, você vai ter que adicionar também essa quantidade de watts a mais. E caso você seja aquele tipo de pessoa que adora ter vários SSDs e HDs conectados, vai e adiciona também essa quantidade de watts a mais para que você não sobrecarregue a sua fonte. E fontes sobrecarregadas, elas não são fontes felizes. Eu espero ter coberto a maior parte das dúvidas do pessoal aí que é pai de primeira viagem do seu computador. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até aqui, joinha pra você. Se depois de tudo vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo nos comentários que a gente tenta ajudar vocês e talvez gere mais algum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aquele like e até a próxima.